Oiê, bem ou não? BNCC, Etapa da Educação Infantil, por Cleusa Passos. Eu mesma. Vai dando um like, se gostou. Se não gostou, dá um dislike, mas comenta lá. Gente, preciso de comentários. Faça um comentário, por favor. E compartilha. E bons estudos para você. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. A expressão educação pré-escolar, ela já é utilizada há muito tempo. No Brasil, até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escola, que só teria começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação formal. Mas na Constituição de 88, o atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade tornou-se dever do Estado e, posteriormente, com a LDB, a educação infantil passou a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. E a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de educação infantil, é claro, e com a inclusão da educação infantil na BNCC. Mas um importante passo foi dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Esses slides ficaram muito bem explicadinhos. E a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular? Bom, gente, a educação infantil, no contexto da educação básica, como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. E nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família são essenciais. Além disso, a instituição, a escola, precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com as diversidade cultural das famílias e da comunidade. Aí eu coloquei aqui, gente, que as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, DCNEI, na resolução CNE do Conselho Nacional da Educação, número 5 de 2009, em seu artigo 4º, definem a criança como é definida a criança? Lá já no DCNEI vale ainda agora na base nacional. Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.
lá dos DCNEs de 2009. E ainda, gente, de acordo com a DCNEI, em seu artigo 9º, nós temos os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, dessa etapa da educação básica, que são as interações e a brincadeira. Então, gente, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, desde os DCNEs até hoje na BNCC, são as interações e a brincadeira. Experiência nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimento por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagem, desenvolvimento e socialização. E aqui nós temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Quais são esses direitos? Quais são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Então, nós temos conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, vamos só pensar um pouquinho. Conviver é sim, gente. A criança, ela tem que conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. No brincar, cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, que são crianças e adultos também, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. A criança também deve participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo professor, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo assim diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Também a criança deve explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. E a criança também, ela tem que expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível as suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. E, por último, o direito de aprendizagem, ela deve conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seu grupo de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Da BNCC, nós vamos encontrar os campos de experiências, considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixo estruturante as interações e a brincadeira. De novo, os eixos estruturantes, eu deixo bem claro, as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiência. Olha bem, hein? Como está estruturada a organização curricular da educação infantil. Esses campos de experiência
constitui um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Esses campos de experiência, gente, também se baseiam no que dispõe as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais. Então, vamos olhar essa organização. O eu, o outro e o nós. É na interação com os pares e com o adulto que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar, e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Depois, a gente vai até no corpo, gesto e movimentos. Bom, gente, com o corpo, por meio dos sentidos, né? Os gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes desta corporeidade. No traços, sons, cores e formas, é conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, que possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, a música, o teatro, a dança, o audiovisual, entre outras. Na escuta, fala, pensamento e imaginação. Neste campo de experiência, desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. E por fim, nos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequena, elas procuram se situar em diversos espaços. Na rua, o bairro, na cidade e no dia, noite, hoje, ontem, amanhã, demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as suas possibilidades de manipulação. E assim, os campos de experiência vão fortalecendo, mas agora fica assim, os campos de experiência, tudo isso eu já sei, mas os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Então, gente, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, só que ela está dividida em creche e pré-escola. Nós sabemos que o obrigatório mesmo é a pré-escola, mas que lá nas metas nós temos que o prefeito de Vila Velha tem que colocar uma quantidade de creche na cidade de Vila Velha até 2024, mesmo que ela não seja obrigatória, mas ela tem que ser ofertada. Então, a creche são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, que são considerados bebês. Depois nós consideramos crianças bem pequenas, que é 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. A pré-escola, a gente considera crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses.
E na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimento, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós temos uma divisão de 3 grupos por faixa etária, estão vendo? Então, a gente vai agora começar no campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Que gracinha! Tá vendo essa tabelinha aqui? Para cada campo de experiência tem uma tabela. Só que eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês de um, depois eu vou passando, eu leio pelo menos um de cada campo de experiência. Se você quiser parar o vídeo para fazer a leitura, será importante, mas eu acredito que não há essa necessidade. Então, quando fala assim, campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Em toda a pré-escola, toda a educação infantil, quer dizer, nós vamos estar trabalhando com o eu, o outro e o nós. E qual a diferença? Estão vendo a tabelinha? Tem 3 colunas. 3 coluninhas tem a nossa tabelinha. E nessa tabelinha, vocês viram que a primeira célula é bebês, 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, vamos lá. Você está na sua salinha com os bebês. Então, qual vai ser o campo seu de experiência? Se você está trabalhando o eu, o outro e o nós, qual é o objetivo da aprendizagem? Então, a atividade que você der, o aluno tem que ter qual o objetivo dessa atividade? Perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Então, o bebê ele tem que perceber isso. Mas, se eu for trabalhar lá nas crianças com as crianças bem pequenas, então, aí ele já veio para outra, ele tem já outra maturidade. É demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Agora ele já tem que demonstrar. Quando ele é bebê, ele só tem que perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Lembra aquelas atividadezinhas? Até a gente como mãe, às vezes a criança joga um objeto na mãe e a mãe começa a fingir que está chorando, para que ela perceba que a sua ação tem um efeito. Agora, quando é uma criança bem pequena, ela tem que aprender a demonstrar atitude de cuidado com o outro. Agora, quando ela é uma criança pequena, de 4 a 5 anos, ela tem que demonstrar empatia pelo outro. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Então, ela tem que demonstrar que ela entende o outro, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Tá vendo a diferença de no campo de experiência? O eu, o outro e o nós, a importância de cada idade? No campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Vamos pegar aqui na terceira linha. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Então, o bebezinho é só imitar o gesto e movimentos. Mas quando ele já tem 1 ano, ele já é uma criança bem pequena. Explorar essas formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações dadas. Já quando é uma criança pequena, criar movimentos, ela mesma vai criar o movimento, gestos, olhares, mímicas em brincadeira, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música. É só um exemplo, vocês façam a leitura. No campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Vamos olhar aqui o último.
Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras, cantadas, canções, músicas e melodias. Então só vai explorar, vai ouvir, vai colocar vários tipos de música, né? Agora, quando é uma criança bem pequena, vai utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente e brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Agora, já uma criança pequena tem que reconhecer as qualidades do som, a intensidade, a duração, a altura, o timbre, utilizando em suas produções sonoras e a ouvir músicas e sons. No campo de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação, tá bem grande, né, gente? Mas é a mesma coisa. Em cada idade tem a forma que o professor deve explorar. Qual o objetivo? Então, por exemplo, no objetivo de aprendizagem dos bebês, pode ver que os verbos são reconhecer, demonstrar, imitar, comunicar, conhecer, participar. Agora, nas crianças bem pequenas, já outro tipo de verbo, ó, são ações, dialogar, identificar, demonstrar, formular e responder perguntas, relatar experiências, manusear, criar, manipular. Agora, com 4 anos, olha bem os verbos, as ações. Expressar ideias, inventar brincadeira, escolher e folhear livros, recontar histórias, produzir suas próprias histórias, levantar hipóteses, selecionar livros, levantar hipóteses novamente. Nos espaços, tempos, quantidade, relações, transformações, também observem os verbos. Tá vendo aqui, ó? Quando a gente está falando em espaço pequeno, espaço, tempo, quantidade, ó, explorar, observar, compartilhar, identificar. Aqui em criança bem pequena. Agora, nas crianças pequenas, ó, estabelecer relações, observar e descrever, identificar e selecionar. E assim vão seguindo em todos os campos de experiências. E também eu não podia deixar de colocar sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Síntese das aprendizagens. Inclusive, quem trabalha com crianças de 5 anos pode aproveitar essa tabela que tem lá na BNCC escrita. Você pode pegar a síntese da aprendizagem e fazer o seu próprio formulário sobre os campos de experiência, o eu, o outro e o nós. Ele está indo para o ensino fundamental, sabendo respeitar, expressar sentimentos e emoções, atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, conhecer e respeitar regras de convívio social. Então, em cada campo de experiência, você vai ver o que ele pode fazer ou não. Tá vendo que formulário legal? Aliás, eu já até fiz um formulário texto. Quem quiser, coloca ali no comentário o e-mail que eu mando para vocês, tá bom? É uma ficha para ser usada em cada trimestre dentro da escola para avaliar o seu aluno, tá bom? Eu tenho essa ficha desde o bebê até a criança pequena. Quem quiser, é só colocar o e-mail que eu envio, tá bom? Então, tudo que eu li na BNCC, eu coloquei aqui nesse slide. Então, você está preparadíssima. Se você prestou atenção, você já está preparada. Dá um like, me ajuda, por favor, ativa o sininho. E se você gostou, faz um comentário e compartilha meu vídeo. Até mais!